Atenção! Esse audiolivro é uma produção exclusiva do canal Oráculo Universal. Qualquer conteúdo semelhante encontrado fora do canal oficial do Oráculo no YouTube deve ser considerado como plágio. O conhecimento é o que muda o mundo. E no Oráculo Universal, ele está a um play de distância. Como fazer pipoca doce? A pipoca doce é um delicioso petisco que conquista os corações de crianças e adultos com seu sabor inesquecível. Aprenda a preparar essa delícia em casa, deixando sua cozinha com um aroma irresistível. Com ingredientes simples como milho para pipoca, açúcar, manteiga e um toque de baunilha, você conseguirá criar um doce que remete às melhores memórias de infância. Essa receita é surpreendentemente fácil de fazer e requer apenas alguns ingredientes básicos que você provavelmente já tem em casa. Com alguns toques especiais, você pode criar uma pipoca doce crocante por fora e maciça por dentro, perfeita para ser degustada em um dia de lazer ou servida como sobremesa em uma reunião com amigos. Fazer pipoca doce em casa tem várias vantagens. Você controla a quantidade de açúcar, garante ingredientes de qualidade e pode experimentar diferentes variações, como adicionar canela, chocolate ralado ou até mesmo cocô. Além disso, o custo-benefício é excelente, permitindo que você prepare grandes quantidades por um preço muito menor do que as versões industrializadas. Para garantir o sucesso da sua pipoca doce caseira, mantenha sempre o fogo médio durante o preparo, mexa constantemente para evitar que queime e aguarde todos os grãos estourarem antes de adicionar a calda de açúcar. Com prática e atenção aos detalhes, você se tornará um especialista em fazer essa guloseima tão querida por todos. Introdução. A pipoca doce é uma das guloseimas mais populares e amadas em todo o mundo. Seu sabor crocante e adocicado a torna uma opção irresistível para momentos de diversão, festas e cinema. Com origens que remontam a décadas, esse petisco conquistou gerações e se tornou um símbolo de momentos felizes e descontraídos em família. Esta delícia versátil não é apenas uma sobremesa casual, mas também uma atração especial em festas infantis, eventos temáticos e até mesmo em celebrações tradicionais. Sua popularidade atravessa fronteiras culturais e etárias, sendo apreciada tanto por crianças quanto por adultos, que guardam memórias afetivas relacionadas a esse doce especial. Nesta sessão, você aprenderá a preparar uma deliciosa pipoca doce caseira, desde a escolha do milho certo até as técnicas de tempero e preparo que garantem uma textura perfeita. Dominar essa receita permitirá que você crie momentos mágicos na sua própria cozinha, enchendo sua casa com um aroma irresistível que certamente atrairá toda a família. Vamos explorar os ingredientes essenciais, dicas valiosas e truques infalíveis para que você possa fazer uma pipoca doce caseira que impressione seus amigos e familiares. Com um pouco de prática, você poderá criar versões personalizadas com diferentes sabores, texturas e apresentações, experimentando variações como caramelo crocante, chocolate, canela e muito mais. Prepare-se para uma experiência incrível de sabor e diversão, onde cada grão de milho se transforma em uma pequena explosão de felicidade. Ingredientes necessários. Para preparar uma deliciosa pipoca doce caseira, você precisará de alguns ingredientes essenciais. A qualidade destes ingredientes fará toda a diferença no resultado final do seu preparo. Milho de pipoca. O ingrediente principal para fazer pipoca doce é, naturalmente, o milho de pipoca. É importante escolher um milho de boa qualidade, com grãos grandes e bem frescos, para obter a textura crocante e estourada desejada. Para uma porção familiar, você precisará de aproximadamente meia xícara de milho. Procure armazenar os grãos em local seco e arejado, em recipiente hermético, para manter sua qualidade por mais tempo. Açúcar. O açúcar é o responsável por dar o sabor doce característico à pipoca. Normalmente, usa-se açúcar cristal, mas você também pode experimentar outros tipos de açúcar, como demerara ou mascavo, para obter diferentes nuances de sabor. A quantidade ideal é de cerca de uma xícara de açúcar para cada meia xícara de milho. Para uma versão mais saudável, você pode substituir por açúcar demerara, que mantém alguns nutrientes, ou até mesmo experimentar com xilitol ou eritritol para uma versão sem açúcar. Manteiga. A manteiga ajuda a dar uma textura mais sedosa e cremosa à pipoca doce. Ela também auxilia na caramelização do açúcar, proporcionando aquele delicioso revestimento crocante. Utilize aproximadamente 3 colheres de sopa de manteiga sem sal para cada meia xícara de milho. Para uma versão mais leve, você pode usar manteiga ghee ou até mesmo óleo de cocô, que oferece um sabor tropical interessante. Evite usar margarina, pois ela pode alterar o sabor final da pipoca. Temperos opcionais. Você pode adicionar outros temperos,
como canela, baunilha, cacau em pó ou até mesmo uma pitada de sal, para realçar ainda mais o sabor da sua pipoca doce. Para uma experiência gourmet, experimente adicionar essência de baunilha, meio colher de chá, canela em pó, 1/4 colher de chá, ou uma pitada de cardamomo moído. Para os amantes de chocolate, uma colher de sopa de cacau em pó pode transformar sua pipoca doce em uma deliciosa pipoca de chocolate. Lembre-se de adicionar estes temperos apenas no final do preparo. Com estes ingredientes básicos e algumas variações criativas, você poderá preparar diferentes versões de pipoca doce, adaptando ao seu gosto e preferência. Lembre-se sempre de medir os ingredientes corretamente para manter o equilíbrio perfeito entre doçura e crocância. Escolhendo o milho certo. Para fazer uma pipoca doce crocante e deliciosa, a escolha do milho certo é fundamental. O tipo de milho influencia diretamente na textura, sabor e tamanho dos flocos de pipoca. O milho pipoca, também conhecido como milho de estourar, é o mais indicado para este preparo. Esse tipo de milho possui grãos menores e mais duros, que estouram uniformemente quando submetidos ao calor, resultando em flocos leves e crocantes. Evite utilizar outros tipos de milho, como o milho de canjica ou o milho de milho verde, pois eles não produzem a mesma textura e acabam resultando em pipocas amassadas ou sem a explosão desejada. Além da escolha do tipo de milho, é importante também observar a origem e a qualidade do produto. Prefira marcas confiáveis e milhos frescos, que tenham sido colhidos e armazenados adequadamente. Milhos velhos ou mal conservados tendem a estourar de maneira irregular, com muitos grãos que não estouram ou ficam duros demais. Com o milho certo, você terá a base perfeita para uma pipoca doce e irresistível. Existem diferentes variedades de milho para pipoca disponíveis no mercado, cada uma com características específicas. Os principais tipos são o milho butterfly, que produz flocos maiores e mais irregulares, ideais para pipoca doce, e o milho mushroom, que resulta em flocos mais redondos e resistentes, perfeitos para coberturas carameladas. A cor do grão também pode variar entre amarelo e branco, sendo que ambos produzem pipocas igualmente saborosas. O armazenamento correto do milho é essencial para manter sua qualidade. Guarde os grãos em recipientes hermeticamente fechados, em local fresco, seco e protegido da luz direta. A umidade é um dos principais fatores que podem comprometer a qualidade do milho, afetando sua capacidade de estourar. Uma dica prática para testar a qualidade do milho é apertar um grão com a unha. Se ele estiver muito macio ou quebrar facilmente, provavelmente não está nas melhores condições. Para identificar um milho de boa qualidade, observe algumas características importantes. Os grãos devem ter aparência uniforme, sem manchas ou descolorações, e devem estar livres de carunchos ou outros insetos. O tamanho dos grãos também deve ser regular, pois isso garante um cozimento uniforme. Um bom milho para pipoca deve ter uma taxa de aproveitamento de pelo menos 85%, ou seja, a grande maioria dos grãos deve estourar quando preparado corretamente. Limpando e preparando o milho. Escolha o milho. Selecione grãos de milho de boa qualidade, frescos e sem defeitos. Procure por grãos uniformes em tamanho e cor, evitando aqueles com manchas ou deformações. Limpe o milho. Remova qualquer impureza ou grão danificado, lavando-o em água corrente. Utilize uma peneira fina para facilitar a limpeza e separação dos grãos ruins. Seque o milho. Deixe o milho limpo secar completamente antes de iniciar o preparo. Espalhe os grãos em um pano limpo ou papel toalha e aguarde cerca de 30 minutos. A preparação adequada do milho é essencial para obter uma pipoca doce, crocante e saborosa. Primeiro, selecione grãos de milho de boa qualidade, rejeitando aqueles que estiverem quebrados, murchos ou com defeitos. Os melhores grãos são aqueles que apresentam cor uniforme, sem manchas escuras ou esverdeadas, e que estão firmes ao toque. Em seguida, lave os grãos em água corrente para remover qualquer impureza ou resíduo. Use uma peneira fina para facilitar este processo e aproveite para examinar cuidadosamente os grãos, removendo aqueles que flutuarem na água, pois isso indica que estão vazios ou danificados. Uma dica importante é não deixar os grãos de molho, pois isso pode comprometer sua capacidade de estourar. Depois, deixe o milho secar completamente antes de iniciar o preparo, pois a umidade pode prejudicar a expansão e a crocância da pipoca. O processo de secagem pode ser feito naturalmente, espalhando os grãos sobre um pano limpo ou papel toalha em temperatura ambiente. Evite usar calor direto para acelerar a secagem, pois isso pode afetar a qualidade do milho. Um milho bem preparado resultará em pipocas maiores, mais macias e com menos grãos que não estouram. Como temperar o milho? Temperar o milho é uma etapa fundamental para criar uma pipoca doce, deliciosa e saborosa.
O sucesso de uma pipoca doce perfeita depende muito da arte de equilibrar os temperos e da técnica de aplicação. Com os temperos certos e o método adequado, você pode transformar uma simples pipoca em uma sobremesa irresistível. Escolha os temperos certos. Além do açúcar, você pode adicionar canela, baunilha, chocolate em pó ou até mesmo um pouco de sal para contrastar com o doce. Para cada xícara de milho, recomenda-se usar 2-3 colheres de sopa de açúcar como base, meio colher de chá de canela em pó, ou 1 colher de chá de essência de baunilha. Misture bem os temperos. Certifique-se de distribuir os temperos uniformemente pelo milho para que cada grão fique uniformemente temperado. A melhor técnica é adicionar os temperos em camadas, mexendo suavemente entre cada adição para garantir que todos os grãos sejam cobertos igualmente. Ajuste a quantidade de tempero. Comece com pequenas quantidades de tempero e vá ajustando conforme seu gosto. Lembre-se de que o sabor ficará mais intenso após a cocção. É mais fácil adicionar mais tempero depois do que tentar corrigir o excesso. Evite exagerar nos temperos. Muito tempero pode deixar a pipoca salgada ou amarga, então seja cauteloso na dosagem. No caso de temperos fortes como canela ou cardamomo, comece com quantidades mínimas e prove antes de adicionar mais. Experimente combinações. Além dos clássicos, tente temperá-la com especiarias, frutas secas ou até mesmo pedaços de chocolate para criar sabores únicos. Algumas sugestões populares incluem chocolate em pó com canela, cocô ralado com baunilha, caramelo com um toque de sal, leite em pó com chocolate, mel com canela e nozes, açúcar mascavo com um toque de gengibre em pó. O segredo para uma pipoca doce perfeita está no equilíbrio dos temperos. Experimente diferentes combinações até encontrar o sabor que mais lhe agrade. Lembre-se também que a temperatura influencia na absorção dos temperos. Adicione-os enquanto a pipoca ainda estiver quente para melhor aderência. Para conservar melhor o sabor e a textura, guarde a pipoca temperada em recipientes herméticos, evitando que ela absorva umidade do ar. Se você planeja fazer grandes quantidades, considere temperar em lotes menores para garantir uma distribuição mais uniforme dos ingredientes. Adicionando o açúcar. Após escolher o milho certo e preparar o seu grão, chega o momento de adicionar o toque mágico que transformará sua pipoca em uma deliciosa iguaria doce, o açúcar. A quantidade ideal de açúcar é fundamental para equilibrar o sabor e a textura perfeita da pipoca. Geralmente, utiliza-se de 2 a 3 colheres de sopa de açúcar por xícara de milho de pipoca. No entanto, você pode ajustar a quantidade de acordo com o seu paladar. Se você preferir sua pipoca mais doce, basta aumentar um pouco a quantidade de açúcar. Já se você gosta de um toque mais sutil, reduza a quantidade. É importante adicionar o açúcar gradualmente, mexendo constantemente, para que ele se distribua uniformemente pelo milho. Evite deixar o açúcar queimar, pois isso pode deixar a pipoca com um gosto amargo. Preste atenção no calor da panela e ajuste conforme necessário para obter a caramelização perfeita do açúcar. Tipos de açúcar. A escolha do tipo de açúcar também influencia significativamente o resultado final. O açúcar refinado comum é a opção mais tradicional, mas existem outras alternativas interessantes. Açúcar cristal oferece uma textura mais crocante e brilhante. Açúcar demerara traz um sabor mais complexo e caramelizado. Açúcar mascavo adiciona notas de caramelo e um sabor mais intenso. O momento certo de adicionar o açúcar é crucial para o sucesso da sua pipoca doce. Adicione o açúcar quando aproximadamente 80% do milho já tiver estourado. Isso evita que o açúcar queime e garante uma cobertura mais uniforme. Uma técnica avançada é fazer um caramelo leve antes de adicionar o milho. Para isso, derreta o açúcar em fogo baixo até obter um líquido dourado claro, e só então adicione os grãos. Este método resulta em uma pipoca com cobertura mais crocante e sabor mais intenso, mas requer mais prática e atenção para não queimar. Para uma textura ainda mais especial, você pode finalizar sua pipoca doce com uma pitada de sal marinho, que realça o sabor doce e adiciona uma complexidade interessante ao sabor. Além disso, manter a pipoca em movimento constante durante o processo de caramelização do açúcar ajuda a prevenir que os grãos grudem uns nos outros, resultando em pipocas individuais e uniformemente adoçadas. Controlando o calor. Controlar o calor é fundamental para obter uma pipoca doce perfeita. O segredo está em ajustar a temperatura de forma precisa e manter um calor constante durante todo o processo de preparo. Comece em fogo médio e observe atentamente a evolução da pipoca, mantendo uma distância segura. Você deve ouvir os primeiros estouros em cerca de 2 a 3 minutos. Quando o ritmo dos estouros começar a diminuir, aumente gradualmente o calor, mas tome cuidado para não queimar a pipoca.
Uma dica importante é manter o recipiente com a pipoca em movimento constante, girando ou sacudindo suavemente, para que o milho não queime em pontos localizados. Dessa forma, você garante que a temperatura seja distribuída uniformemente e que cada grão seja perfeitamente cozido e caramelizado. É crucial prestar atenção aos sinais que a pipoca emite durante o preparo. O som dos estouros é seu melhor guia. Quando estiverem muito rápidos e intensos, reduza um pouco o fogo. Se estiverem muito lentos, aumente levemente. O intervalo entre os estouros também é importante. Quando passar mais de 3 segundos entre um estouro e outro, é sinal de que sua pipoca está quase pronta. Alguns erros comuns que devem ser evitados incluem colocar o fogo muito alto desde o início, o que pode resultar em grãos queimados, não agitar o recipiente o suficiente, causando pontos de queimadura, e retirar do fogo muito cedo ou tarde demais. Lembre-se também que diferentes fogões podem ter diferentes intensidades de calor, então pode ser necessário fazer alguns ajustes até encontrar o ponto ideal para o seu equipamento. Por questões de segurança, nunca deixe a panela sem supervisão durante o preparo, mantenha crianças afastadas do fogão, e use luvas de proteção ao manipular o recipiente quente. O vapor que sai da panela também pode causar queimaduras, então mantenha o rosto a uma distância segura ao abrir a tampa. Tempo de preparo ideal. O tempo de preparo ideal para fazer pipoca doce é fundamental para obter uma textura crocante e um sabor equilibrado. É importante levar em consideração diversos fatores, como o tipo de milho utilizado, a quantidade de açúcar adicionada e a potência do fogão ou micro-ondas. A qualidade do resultado final depende diretamente da atenção dedicada a cada etapa do processo. Para garantir o sucesso da sua pipoca doce, é essencial entender que cada fase tem suas particularidades e requer cuidados específicos. O milho deve estar em temperatura ambiente antes do preparo, e o açúcar deve ser pesado com precisão para evitar que a pipoca fique muito doce ou com pouco sabor. De acordo com a tabela, o tempo total de preparo ideal para obter uma pipoca doce crocante e deliciosa é de aproximadamente 10 a 12 minutos. Essa duração leva em conta as etapas essenciais, desde o preparo do milho até o resfriamento e embalagem do produto final. Vamos analisar cada etapa em detalhes. Preparo do milho. 3 minutos nesta fase inicial. É importante escolher grãos de qualidade e aquecê-los adequadamente. O recipiente deve estar bem fechado para manter o calor e permitir que todos os grãos estourem uniformemente. Aquecimento do açúcar. 2 minutos. O açúcar deve ser aquecido gradualmente para evitar que queime. A temperatura ideal é aquela em que o açúcar derrete completamente sem caramelizar em excesso. Mistura do açúcar com o milho. 1 minuto. Este é o momento crítico que requer agilidade e precisão. A mistura deve ser feita rapidamente para garantir que o açúcar cubra uniformemente todas as pipocas. Resfriamento e embalagem. 5 minutos. Não subestime a importância desta etapa final. O resfriamento adequado é crucial para que a pipoca mantenha sua crocância e o açúcar cristalize corretamente. É importante ressaltar que estes tempos podem variar ligeiramente dependendo das condições ambientais, como temperatura e umidade do ar. Em dias muito úmidos, por exemplo, o processo de resfriamento pode levar um pouco mais de tempo. Por isso, é sempre recomendável monitorar cada etapa com atenção, ajustando os tempos conforme necessário. Dicas para uma pipoca crocante. A pipoca é um dos lanches mais populares e versáteis que existem, mas conseguir aquela crocância perfeita pode ser um verdadeiro desafio. A textura crocante não depende apenas de sorte, é uma combinação de técnica, ingredientes de qualidade e atenção aos detalhes. Para garantir que sua pipoca fique sempre crocante e irresistível, siga este guia completo. Escolha o milho certo. Opte por milhos especiais para pipoca, como o milho de pipoca amarelo, que tendem a estourar melhor e ficarem mais crocantes. Verifique sempre a data de validade e armazene os grãos em local seco e arejado. Evite comprar milho a granel, pois exposição ao ar pode comprometer sua qualidade. Controle o calor. Mantenha o calor em temperatura alta e uniforme durante todo o processo de preparo. Isso ajudará a pipoca a estourar completamente e evitar que fique mole ou queimada. O ideal é começar com fogo alto até ouvir os primeiros estouros, depois reduzir para médio alto. Se estiver usando micro-ondas, fique atento ao intervalo entre os estouros. Agite a panela constantemente, mexa a panela com frequência para que os grãos de milho não grudem e estouram uniformemente. Uma pipoca crocante depende de um movimento constante. O movimento ideal é para frente e para trás, mantendo a panela alguns centímetros acima do fogo. Este processo também ajuda a distribuir o calor de maneira uniforme. Não sobrecarregue a panela. Evite colocar uma quantidade excessiva de milho na panela, pois isso pode dificultar a circulação do calor e resultar em uma pipoca menos crocante.
A quantidade ideal é aquela que cobre apenas o fundo da panela em uma única camada. Para uma panela média, use aproximadamente meia xícara de milho. Deixe o milho esfriar antes de temperar. Após o milho estar totalmente estourado, deixe-o esfriar por alguns minutos antes de adicionar os temperos. Isso ajudará a manter a crocância. O vapor que sai da pipoca quente pode criar umidade e comprometer a textura. Escolha a panela adequada. Use uma panela com fundo grosso e boa condução de calor. Panelas muito finas podem criar pontos de calor irregular, resultando em pipocas queimadas. O tamanho também importa. A panela deve ser grande o suficiente para permitir que a pipoca se expanda até 3 vezes seu volume inicial. Armazenamento correto. Se sobrar pipoca, guarde em recipientes herméticos depois que esfriar completamente. Evite armazenar em sacos plásticos, pois eles podem reter umidade. Para recuperar a crocância de pipocas guardadas, basta aquecê-las no forno por alguns minutos. Cuidado com a umidade. A umidade é a maior inimiga da crocância. Evite fazer pipoca em dias muito úmidos e mantenha a tampa da panela fechada durante o preparo, exceto para permitir que o vapor escape ocasionalmente. Seguindo estas dicas com atenção, você conseguirá preparar pipocas perfeitamente crocantes todas as vezes. Lembre-se que a prática leva à perfeição, então não desanime se as primeiras tentativas não saírem exatamente como esperado. Evitando queimar a pipoca. Queimar a pipoca é um dos maiores desafios ao fazer pipoca doce em casa. Felizmente, existem várias técnicas comprovadas que podem ajudar a evitar esse problema e garantir uma pipoca perfeita, crocante e dourada todas as vezes. Escolha dos ingredientes. Selecione um milho híbrido especial para a pipoca, que é menos propenso a queimar. Use óleos com ponto de fumaça mais alto, como óleo de cocô ou de milho. Evite usar margarina comum, pois ela queima facilmente. Controle de temperatura. Comece com fogo médio para aquecer o óleo uniformemente. Reduza para fogo médio-baixo quando começar a estourar. Mantenha a temperatura constante durante todo o processo. Use um termômetro de cozinha se possível. A temperatura ideal é entre 170 a 180 graus Celsius. Técnicas de preparo. Durante o preparo, é fundamental manter alguns cuidados essenciais. Nunca encha demais a panela, use no máximo 1/3 da capacidade para permitir que os grãos se expandam livremente. Escolha uma panela com fundo grosso, que distribui melhor o calor e previne pontos quentes que podem queimar a pipoca. Sinais importantes. Observe o ritmo dos estouros, devem ser constantes, mas não muito rápidos. Se os estouros ficarem muito acelerados, reduza o fogo imediatamente. Quando os estouros diminuírem para intervalos de 2 a 3 segundos, está na hora de remover do fogo. Equipamentos adequados. Use sempre uma tampa com válvula de escape para permitir que o vapor saia controladamente. Uma panela específica para pipoca é o ideal, mas qualquer panela com tampa bem ajustada e fundo grosso pode funcionar. Alguns modelos modernos têm um sistema de agitação integrado, que ajuda a prevenir que os grãos queimem. Solução de problemas comuns. Se sua pipoca costuma queimar com frequência, verifique se não está usando temperatura muito alta no início do processo. Um erro comum é começar com fogo alto pensando que isso fará a pipoca estourar mais rápido. Na verdade, isso só aumenta as chances de queimar. Outro problema frequente é não agitar a panela o suficiente durante o preparo. Com estas técnicas e um pouco de prática, você conseguirá preparar uma deliciosa pipoca doce sem correr o risco de queimá-la. Lembre-se que cada fogão é diferente, então pode ser necessário alguns ajustes até encontrar o ponto ideal de temperatura para o seu equipamento. Diferentes tipos de açúcar. Açúcar refinado. O açúcar refinado é o tipo mais comum e amplamente utilizado para fazer pipoca doce. É um açúcar branco, puro e cristalino, que derrete facilmente e proporciona uma textura crocante quando adicionado à pipoca. Sua granulação fina permite uma distribuição uniforme sobre a pipoca, criando uma cobertura homogênea e brilhante. Para melhores resultados, recomenda-se adicionar o açúcar refinado quando a pipoca ainda estiver quente, permitindo que ele derreta suavemente e adira perfeitamente aos grãos. Este tipo de açúcar também é ideal para criar uma base neutra que pode ser complementada com outros sabores. Açúcar mascavo. O açúcar mascavo, com sua cor caramelo e sabor mais intenso, também é uma ótima opção para dar um toque especial à pipoca doce. Ele confere uma crocância única e um sabor mais profundo à sua sobremesa. Rico em minerais e com notas de caramelo natural, o açúcar mascavo adiciona uma complexidade de sabor que o açúcar refinado não possui. Quando usado em pipoca, ele cria uma cobertura levemente úmida e com um aroma mais pronunciado.
É particularmente delicioso quando combinado com um toque de canela ou uma pitada de sal marinho para realçar seus sabores naturais. Açúcar de cocô. O açúcar de cocô, com sua textura granulada e sabor levemente adocicado, é uma alternativa saudável e natural para adoçar a sua pipoca. Ele adiciona um sabor exótico e tropical à sua sobremesa. Com um índice glicêmico mais baixo que o açúcar refinado, é uma opção mais saudável para quem busca controlar os níveis de açúcar no sangue. Sua textura única cria pequenos grumos caramelizados na pipoca, proporcionando uma experiência gustativa interessante. O açúcar de cocô também traz um sutil sabor de caramelo com notas florais, que combina perfeitamente com cocô ralado ou um toque de baunilha. Xarope de bordo. Para adicionar um toque de sabor único, o xarope de bordo é uma opção interessante. Ele confere uma nota caramelizada e um perfume delicioso à pipoca doce, criando uma experiência gourmet. Rico em antioxidantes e minerais, o xarope de bordo traz um sabor complexo com notas de baunilha, caramelo e um toque amadeirado característico. Ao usar o xarope de bordo, é importante adicionar aos poucos e misturar bem para garantir uma cobertura uniforme. Ele pode ser combinado com uma pitada de sal marinho ou nozes picadas para criar uma versão sofisticada da tradicional pipoca doce. Para melhor resultado, aqueça levemente o xarope antes de adicionar a pipoca para facilitar a distribuição. Adicionando sabores especiais. Uma das melhores coisas sobre a pipoca doce é a possibilidade de adicionar sabores especiais e personalizá-la de acordo com os seus gostos. Explore diferentes combinações de ingredientes para criar sabores únicos e surpreendentes. Com alguns ingredientes simples e um pouco de criatividade, você pode transformar uma pipoca doce comum em uma sobremesa gourmet. Pipoca doce com chocolate. Derreta chocolate meio amargo ou ao leite e goteje sobre a pipoca quente para uma experiência indulgente. Para um toque extra especial, você pode misturar diferentes tipos de chocolate, branco, ao leite e amargo, criando um efeito marmorizado. Adicione algumas gotas de óleo de cocô ao chocolate para deixá-lo mais brilhante e maleável. Pipoca doce com canela. Salpique canela em pó ou canela em pau sobre a pipoca para obter um toque de especiaria delicado e aromático. Para intensificar o sabor, misture a canela com um pouco de açúcar mascavo antes de polvilhar. No inverno, essa combinação fica ainda mais aconchegante quando servida com uma xícara de chocolate quente. Pipoca doce com baunilha. Adicione essência de baunilha ou raspas de baunilha para conferir uma nota de creme suave e aveludada. Para um sabor mais intenso, utilize fava de baunilha natural. Basta raspar as sementes e misturar ao açúcar antes de adicionar a pipoca. Essa versão combina perfeitamente com uma bola de sorvete de creme. Pipoca doce com cocô. Polvilhe lascas de cocô fresco ou cocô ralado sobre a pipoca para uma combinação tropical e crocante. Para um sabor mais intenso, você pode torrar o cocô ralado antes de adicionar. Experimente também adicionar algumas gotas de leite de cocô para intensificar o sabor tropical. Pipoca doce com caramelo. Derreta caramelo e goteje sobre a pipoca quente para obter uma camada de doçura extra. Para um caramelo perfeito, utilize açúcar e manteiga em fogo baixo, mexendo constantemente. Adicione uma pitada de sal marinho para criar um contraste delicioso de sabores. Pipoca doce com amendoim. Adicione amendoim torrado triturado e um fio de mel para criar uma versão inspirada no pé de moleque. O amendoim traz uma crocância extra e um sabor rico que complementa perfeitamente a doçura da pipoca. Pipoca doce com frutas secas. Misture cranberries, uvas passas ou damasco picado para adicionar um toque frutal à sua pipoca. As frutas secas trazem não só sabor, mas também uma textura interessante e contraste de cores. Deixe sua criatividade fluir e experimente diferentes combinações de sabores para encontrar sua mistura perfeita de pipoca doce. As possibilidades são infinitas para satisfazer todos os gostos. Lembre-se que a temperatura e o timing são essenciais. Adicione os ingredientes enquanto a pipoca ainda estiver quente para melhor aderência e sabor. Para melhores resultados, prepare pequenas porções de cada variação e sirva imediatamente. Se precisar armazenar, mantenha em recipientes herméticos separados para que os sabores não se misturem. Você também pode criar uma divertida estação de pipoca doce em festas, disponibilizando diferentes coberturas para que cada pessoa personalize sua própria porção. Mantendo a pipoca quente. Após preparar sua deliciosa pipoca doce, é essencial mantê-la quente e crocante até o momento de servir. Existem várias técnicas eficientes que você pode usar para garantir que sua pipoca fique em perfeitas condições até o momento de desfrutar. Com os cuidados corretos, você conseguirá manter aquela textura irresistível e o sabor aconchegante que todos adoram. Primeiro, certifique-se de guardar a pipoca em uma tigela ou recipiente com tampa, mantendo-a fechada para reter o calor e a umidade.
Você também pode forrar o recipiente com papel alumínio para ajudar a manter a temperatura. Para resultados ainda melhores, pré-aqueça o recipiente com água quente e seque-o bem antes de colocar a pipoca. Isso criará um ambiente mais quente e acolhedor para suas pipocas. Se precisar manter a pipoca aquecida por um período mais longo, existem várias opções eficazes. Você pode colocar o recipiente em uma panela com água quente, criando um sistema de banho-maria suave, ou usar um forno a baixa temperatura, cerca de 80 graus Celsius, para mantê-la quentinha até o momento de servir. Uma dica especial é colocar uma folha de papel manteiga no fundo do recipiente quando usar o forno, evitando que a pipoca grude. Cuidado para não deixá-la no calor por muito tempo, pois isso pode deixá-la seca e quebradiça. O ideal é não ultrapassar 30 minutos de aquecimento contínuo. Uma alternativa interessante é utilizar uma panela elétrica de fundir em temperatura baixa, que pode servir tanto para manter a pipoca aquecida quanto como centro de mesa decorativo. Você também pode usar uma manta térmica específica para alimentos, que ajuda a manter a temperatura sem precisar de fonte de calor constante. Para uma apresentação ainda mais atraente, você pode decorar a tigela com alguns toppings extras, como caramelo, chocolate picado ou até mesmo uma pitada de canela em pó. Crie uma estação de condimentos ao lado da pipoca quente, oferecendo opções como granulados coloridos, pedacinhos de marshmallow, cocô ralado e calda de caramelo aquecida. Isso permitirá que seus convidados personalizem suas porções conforme seu gosto. Lembre-se também de escolher o recipiente certo para servir. Tigelas de cerâmica ou vidro grosso são excelentes opções, pois retêm melhor o calor. Se estiver servindo em uma festa, considere ter duas porções, uma sendo servida e outra mantida aquecida para reposição, garantindo assim que todos possam desfrutar da pipoca na temperatura ideal. Embalagem e armazenamento. Após preparar a deliciosa pipoca doce, é importante saber como armazená-la corretamente para mantê-la fresca e crocante por mais tempo. Um armazenamento adequado não só preserva o sabor delicioso, mas também garante que você possa aproveitar sua pipoca doce por vários dias. Siga estas dicas detalhadas para embalagem e armazenamento ideais. Deixe a pipoca esfriar completamente antes de embalar. Isso evita que o vapor acumule e deixe a pipoca mole. O processo de resfriamento geralmente leva cerca de 15 a 20 minutos, dependendo da quantidade e da temperatura ambiente. Utilize sacos plásticos ou recipientes herméticos para guardar a pipoca. Isso evita a entrada de ar e mantém a crocância. Os melhores recipientes são aqueles com vedação de silicone ou com sistema de fechamento a vácuo. Mantenha a pipoca em local seco e a temperatura ambiente. Evite armazenar em geladeira ou freezer, pois a umidade pode deixá-la mole. O ideal é manter em um armário ou despensa longe de fontes de calor ou umidade. Se possível, embale a pipoca em porções individuais. Assim você pode abrir apenas o que for consumir e o resto permanece fresco. Recomenda-se porções de 100 gramas a 150 gramas por embalagem. Para uma apresentação bonita, use embalagens transparentes ou com aberturas que permitam visualizar a pipoca dourada e crocante. Você pode decorar as embalagens com fitas, etiquetas personalizadas ou laços coloridos. Adicione sílica gel nas embalagens maiores para ajudar a absorver qualquer umidade residual. Certifique-se de usar apenas sílica própria para alimentos e mantenha-a separada da pipoca. Faça uma rotação do estoque se preparar grandes quantidades. Coloque as pipocas mais antigas na frente para serem consumidas primeiro, garantindo que nenhuma porção fique velha demais. Seguindo esses passos, você conseguirá manter a pipoca doce crocante e saborosa por vários dias, para que seus convidados possam desfrutar de uma deliciosa e irresistível lanchinho. Em condições ideais de armazenamento, a pipoca doce pode manter sua qualidade por até 2 semanas. Se notar que a pipoca começou a perder a crocância, você pode tentar recuperá-la aquecendo-a levemente no forno a 50 graus Celsius por alguns minutos. No entanto, o melhor é sempre consumir a pipoca o mais fresca possível para garantir a melhor experiência gastronômica. Para eventos e festas, considere preparar a pipoca no máximo um dia antes e armazená-la em recipientes grandes com tampa hermética. Isso garantirá que seus convidados desfrutem da pipoca em sua melhor forma, com aquele aroma irresistível e a crocância perfeita que todos adoram. Servindo a pipoca doce. Servir a pipoca doce de forma atraente e deliciosa é a cereja do bolo desta sobremesa. A apresentação é tão importante quanto o sabor, pois comemos primeiro com os olhos. A maneira como você serve este petisco pode transformar um momento comum em uma experiência memorável. Aqui estão algumas dicas detalhadas para uma apresentação irresistível. Use uma tigela grande e funda para acomodar a generosa quantidade de pipoca doce.
O ideal é escolher tigelas com capacidade entre 3 a 4 litros para festas, ou tigelas menores de 500 ml para porções individuais. Tigelas de cerâmica ou vidro são excelentes opções pois mantêm a temperatura por mais tempo. Experimente adicionar toppings divertidos como caramelo, chocolate picado, amendoim torrado, cocô ralado ou canela em pó para criar combinações de sabores tentadoras. Para um toque extra especial, você pode preparar uma estação de toppings, onde os convidados podem personalizar suas próprias porções. Apresente a pipoca em uma mesa rústica de madeira ou em uma bandeja elegante para dar um toque sofisticado. Para festas temáticas, considere decorar a área ao redor com elementos que combinem com o tema, por exemplo, estrelas e luzes para uma festa de cinema, ou flores e fitas para um chá da tarde. Finalize com um toque de brilho e cor através de confeitos coloridos, flores comestíveis ou até mesmo um fio de caramelo. Você pode criar camadas de cores diferentes usando confeitos variados, ou fazer um degradê de cores com diferentes coberturas. Sirva em porções individuais em sacos de papel ou em tigelas pequenas para facilitar o consumo. Para eventos especiais, personalize os saquinhos com nomes, mensagens ou adesivos temáticos. Lembre-se de manter a pipoca doce quente e crocante para que seus convidados possam desfrutar da melhor experiência possível. Para isso, evite preparar grandes quantidades muito antes do evento, o ideal é fazer em lotes menores durante a festa. Se necessário, você pode manter a pipoca aquecida em um forno a baixa temperatura, cerca de 50 graus Celsius, por até 30 minutos. Considerações específicas para diferentes tipos de eventos. Festas infantis, opte por cores vibrantes e embalagens divertidas. Sacos de papel decorados com personagens ou tigelas coloridas são ideais. Eventos corporativos, prefira uma apresentação mais elegante com recipientes transparentes ou metálicos, e toppings mais sofisticados como chocolate belga ou caramelo salgado. Casamentos, considere servir em cones de papel artesanal ou pequenas caixas personalizadas com as iniciais dos noivos. Com um pouco de criatividade e atenção aos detalhes, você transformará essa sobremesa clássica em uma verdadeira delícia visual e gustativa, criando não apenas um doce, mas uma experiência completa que seus convidados irão lembrar por muito tempo. Variações de receita. Sabores criativos. A pipoca doce não precisa se limitar ao tradicional açúcar e manteiga. Experimente variações criativas como caramelo, chocolate, amendoim, cocô, canela e baunilha para levar a sua receita a um novo patamar de sabor. Cada ingrediente adicional traz uma personalidade única ao preparo. O caramelo oferece um toque de indulgência, o chocolate traz riqueza e sofisticação, o amendoim adiciona crocância e proteína, enquanto o cocô ralado proporciona uma textura tropical irresistível. A canela aquece o paladar com seu aroma reconfortante, e a baunilha realça todos os outros sabores com sua doçura delicada. Experimente também misturas como chocolate branco com cocô, ou caramelo salgado com amendoim para criar combinações surpreendentes. Opções sem glúten. Para aqueles que precisam evitar o glúten, a pipoca doce pode ser uma ótima opção saborosa e segura. Basta escolher um milho de pipoca sem glúten e seguir a mesma receita básica. É importante verificar se todos os ingredientes utilizados são certificados sem glúten, incluindo o açúcar e os aromatizantes. Uma dica valiosa é preparar essa versão em utensílios completamente limpos e separados, evitando qualquer contaminação cruzada. Você pode enriquecer ainda mais essa versão especial usando mel orgânico, açúcar de cocô ou xarope de ácer como adoçantes alternativos. O resultado é uma sobremesa deliciosa e segura que agrada a todos, independentemente das restrições alimentares. Pipoca com caramelo e chocolate. A combinação clássica de caramelo e chocolate adiciona ainda mais riqueza e complexidade de sabor à pipoca doce. Experimente cobrir a pipoca com um delicioso caramelo e depois gotejá-la com um chocolate derretido. O segredo está na temperatura. O caramelo deve estar quente o suficiente para cobrir uniformemente a pipoca, mas não muito quente para não queimá-la. Já o chocolate deve ser derretido em banho-maria e temperado adequadamente para garantir um acabamento brilhante e crocante. Para um toque especial, experimente usar chocolate meio amargo, que contrasta maravilhosamente com a doçura do caramelo. Você também pode finalizar com uma pitada de flor de sal, que realça todos os sabores e adiciona um toque gourmet à receita. Esta versão é perfeita para ocasiões especiais e festas, pois impressiona tanto no sabor quanto na apresentação. Pipoca doce sem glúten. Para aqueles que buscam uma opção de pipoca doce livre de glúten, existe uma ótima alternativa. A pipoca doce sem glúten é uma delícia saborosa e crocante que pode ser desfrutada por pessoas com restrições alimentares.
Com alguns pequenos ajustes na receita, é possível obter um resultado igualmente delicioso e satisfatório, mantendo todos os aspectos nutricionais e o sabor inconfundível da pipoca tradicional. O segredo está em substituir o milho tradicional por uma variedade de milho especial, chamada de milho de pipoca sem glúten. Esse tipo de milho é cultivado e processado de forma a evitar qualquer contaminação com glúten, sendo produzido em instalações dedicadas e certificadas. Além disso, é importante selecionar um açúcar também isento de glúten, como o açúcar de cocô ou o xarope de agave. Com esses ingredientes, você pode desfrutar de uma pipoca doce, crocante e saborosa, sem se preocupar com restrições alimentares. Para obter os melhores resultados, siga as mesmas etapas de preparo da pipoca doce tradicional, apenas substituindo os ingredientes por versões sem glúten. Tome cuidado com a temperatura do preparo e o tempo de cozimento, para evitar queimar ou deixar a pipoca murcha. O ideal é manter o fogo médio e agitar constantemente a panela para garantir um cozimento uniforme. Quando os estouros começarem a diminuir, retire do fogo imediatamente para evitar que queime. Um aspecto importante a considerar é a escolha dos utensílios. Use panelas e recipientes que sejam exclusivos para preparações sem glúten, evitando assim qualquer risco de contaminação cruzada. Da mesma forma, mantenha todos os ingredientes em recipientes bem fechados e identificados como sem glúten para garantir a segurança do preparo. A pipoca doce sem glúten pode ser aromatizada com diversos ingredientes seguros. Experimente adicionar canela em pó, essência de baunilha sem glúten, ou até mesmo raspas de limão para criar variações interessantes. Para uma versão mais elaborada, você pode fazer uma cobertura com chocolate sem glúten derretido ou caramelo caseiro preparado com açúcar de cocô. Para armazenar, coloque a pipoca doce sem glúten em um recipiente hermético, mantendo em lugar fresco e seco. Ela pode durar até 3 dias mantendo sua crocância, desde que bem armazenada. É uma opção perfeita para preparar com antecedência para festas, reuniões ou como um lanche especial para ter sempre à mão. Pipoca doce com caramelo. A combinação irresistível de pipoca crocante e caramelo aveludado é uma delícia que encanta a todos. Para preparar esta versão especial da pipoca doce, você precisará de alguns ingredientes essenciais e um toque de habilidade na hora de controlar o calor. O resultado é uma guloseima que não apenas satisfaz o paladar, mas também conquista os olhos com sua apresentação brilhante e atraente. Para começar, selecione ingredientes de qualidade: uma xícara de milho de pipoca de boa procedência, preferencialmente grãos graúdos e frescos, 2 xícaras de açúcar refinado, meia xícara de água e 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. A qualidade dos ingredientes fará toda a diferença no resultado final. É importante também ter à mão uma panela grande com tampa para estourar o milho e outra panela de fundo grosso para o preparo do caramelo. O processo de preparação do caramelo requer atenção especial. Combine o açúcar e a água em uma panela de fundo grosso e leve ao fogo médio, evitando mexer muito para não cristalizar o açúcar. Quando a mistura começar a dourar, adicione a manteiga e mexa suavemente. O ponto ideal do caramelo é quando ele atinge uma cor âmbar dourado e forma fios ao escorrer da colher, geralmente isso leva entre 8 a 10 minutos. Um termômetro culinário pode ser útil. O ponto ideal é entre 170 graus Celsius e 180 graus Celsius. Para a montagem, despeje o caramelo quente sobre a pipoca ainda morna, mexendo delicadamente com uma espátula de silicone ou colher de pau. É importante fazer movimentos suaves e constantes para garantir que todas as pipocas fiquem uniformemente cobertas, sem quebrar os grãos. Se desejar, você pode adicionar uma pitada de sal no final para realçar ainda mais o sabor do caramelo. O resultado é uma pipoca doce e irresistível, com um delicioso revestimento de caramelo que se espalha por toda a superfície, criando um acabamento brilhante e crocante. Para manter a crocância, sirva imediatamente em tigelas ou em sacos de papel decorativos. Se precisar armazenar, mantenha em recipiente hermético por até 3 dias, em temperatura ambiente e longe da umidade. Esta guloseima é perfeita para festas, cinema ou simplesmente para um lanche gostoso a qualquer hora do dia. Dica de segurança: o caramelo quente pode causar queimaduras graves, então tenha muito cuidado ao manipulá-lo. Mantenha crianças longe do fogão durante o preparo e aguarde a pipoca esfriar um pouco antes de servir. Para facilitar a limpeza das panelas depois, deixe-as de molho em água quente por alguns minutos. Isso ajudará a dissolver o caramelo endurecido. Pipoca doce com chocolate. A combinação irresistível de pipoca doce e chocolate é uma delícia que encanta os paladares mais exigentes. Ao adicionar pedaços de chocolate derretido à pipoca recém-feita, você cria uma experiência sensorial única, com o doce e crocante encontrando o cremoso e aveludado do chocolate.
Essa receita é perfeita para festas, cinema em casa ou simplesmente para um momento de indulgência. O segredo está na escolha do chocolate certo e no timing perfeito para a mistura. Você pode optar por diferentes tipos de chocolate para criar variações únicas. Chocolate ao leite para um sabor mais suave e cremoso, chocolate meio amargo para um toque mais sofisticado, ou chocolate branco para uma versão mais doce e diferente. Para os mais aventureiros, existe ainda a possibilidade de misturar diferentes tipos de chocolate, criando uma explosão de sabores em cada mordida. Prepare a pipoca doce seguindo as instruções da receita básica, garantindo que todos os grãos estejam bem estourados e uniformemente adoçados. Assim que a pipoca estiver pronta, polvilhe generosamente com pedaços de chocolate ao leite ou chocolate meio amargo. O ideal é picar o chocolate em pedaços pequenos para garantir uma distribuição mais uniforme. A temperatura da pipoca derreterá o chocolate, criando uma cobertura deliciosa e irresistível. Mantenha a temperatura ambiente entre 22 graus Celsius e 25 graus Celsius para um derretimento perfeito. Mexa suavemente com uma espátula de silicone para garantir que todo o grão de pipoca seja revestido com o chocolate derretido, tomando cuidado para não quebrar os grãos. Deixe a pipoca esfriar por alguns minutos antes de servir, para que o chocolate endureça e forme uma casquinha crocante. Este processo pode levar de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Essa combinação pode ser refinada ainda mais com a adição de amendoins, castanhas ou até mesmo marshmallows. Para uma experiência ainda mais elaborada, experimente adicionar cocô ralado, granulado colorido ou um toque de flor de sal para realçar o sabor do chocolate. Basta deixar a sua criatividade fluir e experimentar diferentes versões até encontrar a sua preferida. Para armazenar, mantenha a pipoca em um recipiente hermético em temperatura ambiente por até 2 dias. Evite guardar na geladeira, pois a umidade pode afetar a crocância da pipoca. Se você estiver preparando para uma festa, pode fazer com algumas horas de antecedência e manter em um local fresco e seco até o momento de servir. Independentemente da variação escolhida, a pipoca doce com chocolate é uma sobremesa indulgente perfeita para qualquer ocasião, desde uma tarde de filme em família até uma festa elegante. O contraste de texturas e a riqueza de sabores fazem dessa receita um sucesso garantido entre pessoas de todas as idades. Pipoca doce com amendoim. Adicionar amendoim à pipoca doce é uma combinação clássica e deliciosa que une o melhor dos dois mundos. O crocante do amendoim tostado contrasta perfeitamente com a doçura da pipoca, criando uma experiência saborosa e texturizada. Esta receita tradicional não só é deliciosa, mas também oferece benefícios nutricionais, já que o amendoim é rico em proteínas e gorduras boas, tornando este lanche mais nutritivo do que a pipoca doce comum. Para preparar essa variação especial, siga estas dicas. Comece com pipoca doce recém-preparada, ainda quente, para que o caramelo fique maleável. Escolha amendoins de boa qualidade, preferencialmente torrados e sem sal. Pique grosseiramente metade dos amendoins e deixe a outra metade inteira para criar diferentes texturas. Misture os amendoins à pipoca ainda quente para que eles se fixem melhor no caramelo. Se desejar, pode adicionar uma pitada de sal para realçar o sabor doce. Para uma apresentação mais atraente, você pode servir a pipoca em uma tigela ou bandeja decorada com os grãos de amendoim espalhados por cima. Essa combinação é perfeita para festas, cinema em casa ou simplesmente um lanche delicioso. Para eventos especiais, considere servir em cones de papel decorativos ou em pequenas caixinhas individuais. Para manter a crocância, armazene a pipoca em recipiente hermético e consuma preferencialmente no mesmo dia. Se precisar guardar, mantenha em local seco e fresco por até 2 dias. Experimente também adicionar outros ingredientes complementares, como cocô ralado, canela ou chocolate picado, para criar combinações ainda mais memoráveis. O amendoim combina especialmente bem com chocolate ao leite ou chocolate meio amargo picado. Esta receita versátil pode ser adaptada ao seu gosto. Experimente usar amendoim caramelizado para um toque extra de doçura, ou amendoim levemente salgado para um contraste interessante de sabores. Com a pipoca doce e o amendoim, você terá uma sobremesa irresistível que agradará a todos os paladares, desde crianças até os adultos mais exigentes. Pipoca doce com cocô. A combinação de pipoca doce e cocô é uma delícia que encanta os paladares mais refinados. Ao adicionar flocos de cocô à receita tradicional de pipoca doce, você cria um snack irresistível, com uma textura crocante e um sabor tropical que remete a dias ensolarados na praia. Esta combinação única não só oferece um sabor extraordinário, mas também agrega benefícios nutricionais, já que o cocô é rico em fibras e gorduras boas para o organismo. Para preparar esta versão especial de pipoca doce, basta adicionar flocos de cocô à sua receita favorita de pipoca com açúcar.
Certifique-se de usar flocos de cocô frescos e crocantes para obter o melhor resultado. Você também pode experimentar com cocô ralado ou lâminas de cocô tostadas para obter diferentes texturas e sabores. Para um toque ainda mais especial, considere usar açúcar de cocô, que complementará perfeitamente o sabor natural do cocô fresco. Prepare a pipoca doce tradicional seguindo sua receita preferida. Enquanto a pipoca ainda estiver quente, polvilhe generosamente com flocos de cocô frescos. Misture delicadamente para que os flocos de cocô se incorporem à pipoca. Sirva a pipoca doce com cocô ainda quente, para aproveitar a crocância dos ingredientes. Experimente também adicionar um toque de canela ou baunilha para realçar ainda mais os sabores. Para uma versão mais elaborada, experimente caramelizar os flocos de cocô antes de adicionar a pipoca. Se desejar, finalize com uma pitada de sal marinho para equilibrar a doçura. Esta versão de pipoca doce com cocô é perfeita para servir em festas, eventos ao ar livre ou simplesmente para um lanche gostoso em casa. A combinação de texturas e sabores vai encantar todos os convidados. Para festas infantis, você pode criar sachês individuais decorados com temas tropicais, tornando a apresentação ainda mais atraente. Dicas de armazenamento. Se precisar guardar a pipoca doce com cocô, mantenha-a em um recipiente hermético em temperatura ambiente por até 2 dias. Para manter a crocância, evite refrigerar. Se o clima estiver muito úmido, adicione os flocos de cocô apenas no momento de servir, garantindo assim que ambos os ingredientes mantenham sua textura ideal. Variações criativas incluem a adição de chocolate branco ralado, que complementa perfeitamente o sabor do cocô, ou pedacinhos de frutas secas como manga ou abacaxi, para um toque ainda mais tropical. Para ocasiões especiais, você pode finalizar com um fio de leite condensado sobre a pipoca ainda morna, criando uma sobremesa verdadeiramente indulgente. Pipoca doce com canela. A pipoca doce com canela é uma deliciosa variação que une o sabor crocante da pipoca com o aroma e o toque de doçura da canela. Essa combinação irresistível é perfeita para adoçar qualquer momento, seja em um evento especial ou simplesmente para aproveitar em casa com a família. O aroma característico da canela traz um toque especial que transforma a tradicional pipoca doce em uma experiência gastronômica única. Para preparar essa iguaria, basta adicionar uma pitada de canela logo após o açúcar entrar em contato com o milho quente. O calor ajuda a liberar os óleos essenciais da canela, criando uma fragrância envolvente que envolve cada grão de pipoca. O resultado é uma pipoca dourada e crocante, com um toque suave de canela que desperta os sentidos. É importante notar que a quantidade de canela pode ser ajustada ao gosto pessoal, começando com uma pequena quantidade e aumentando gradualmente até encontrar o ponto ideal. Uma dica interessante é usar uma mistura de açúcares, como refinado e demerara, para obter uma textura ainda mais crocante e uma nuance de sabor mais complexa. Além disso, você pode experimentar adicionar um pouco de baunilha em pó ou extrato de baunilha para realçar ainda mais os aromas da canela. Para uma versão ainda mais sofisticada, experimente adicionar um toque de noz moscada ralada na hora ou uma pitada de cardamomo em pó, que complementam perfeitamente o sabor da canela. A canela não apenas adiciona sabor à pipoca, mas também traz benefícios para a saúde. Conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a canela pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e melhorar a digestão. Além disso, seu aroma característico pode contribuir para reduzir o estresse e melhorar o humor. Para manter a crocância da pipoca por mais tempo, armazene-a em um recipiente hermético após esfriar completamente. Se precisar reaquecer, coloque a pipoca em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por alguns minutos, tomando cuidado para não queimar. Isso ajudará a restaurar a crocância original. Aproveite essa pipoca doce com canela quentinha e recém-preparada para alegrar o seu dia ou compartilhar com amigos e familiares. Ela é um verdadeiro deleite para o paladar e uma maneira deliciosa de aproveitar os sabores da estação. Sirva em bowls individuais decorados com uma pitada extra de canela por cima, ou prepare porções maiores para festas e reuniões familiares. Esta receita versátil certamente se tornará uma das favoritas em sua casa. Pipoca doce com baunilha. A baunilha é um ingrediente clássico que pode levar o sabor da pipoca doce a novos patamares. Seu aroma suave e adocicado complementa perfeitamente o açúcar caramelizado, criando uma experiência gustativa inesquecível. Para preparar essa deliciosa variação, basta adicionar algumas gotas de extrato de baunilha junto com o açúcar durante o processo de preparo. Existem diferentes formas de incorporar a baunilha à sua pipoca doce. O extrato de baunilha é a opção mais comum e prática, mas você também pode usar a fava de baunilha raspada diretamente na mistura ou optar pelo pó de baunilha.
Cada método traz uma intensidade diferente de sabor, permitindo que você escolha de acordo com sua preferência. Uma dica especial é misturar o extrato de baunilha com o açúcar antes de adicionar a pipoca, garantindo uma distribuição mais uniforme do aroma. O resultado é uma pipoca crocante e cativante, com notas delicadas de baunilha que se fundem harmoniosamente com o sabor do caramelo. Essa combinação de texturas e aromas é perfeita para servir em festas, eventos ou simplesmente para aproveitar em um momento de relaxamento. Para uma experiência ainda mais especial, experimente combinar a baunilha com outros ingredientes complementares, como um toque de canela, raspas de chocolate branco ou até mesmo um leve polvilhar de café em pó. Para manter a pipoca doce com baunilha sempre fresca e crocante, armazene-a em recipientes herméticos logo após o preparo. Se preferir, você pode aquecê-la levemente no forno antes de servir para realçar ainda mais o aroma da baunilha. Essa versão especial de pipoca doce é verdadeiramente um deleite que agrada a todos os paladares, desde os mais tradicionais até os mais aventureiros em busca de sabores sofisticados. Dicas de apresentação. A apresentação da pipoca doce é tão importante quanto o seu sabor. Uma apresentação bem elaborada não apenas encanta os olhos, mas também aumenta o desejo de saborear essa delícia. Aqui estão algumas dicas detalhadas para deixar sua pipoca ainda mais atrativa e irresistível. Use recipientes divertidos e criativos, como baldes de pipoca decorados, copos de papel coloridos ou até mesmo embalagens personalizadas. Para festas temáticas, escolha cores e designs que combinem com o tema do evento. Adicione enfeites temáticos, como fitas, laços ou pequenos brinquedos para uma apresentação mais festiva. Em festas infantis, você pode incluir pequenos personagens ou adesivos relacionados ao tema. Para eventos mais sofisticados, opte por decorações elegantes como fitas de cetim ou tags personalizadas. Apresente a pipoca em camadas com diferentes coberturas, como caramelo, chocolate ou até mesmo uma mistura de sabores. Crie um efeito visual interessante alternando camadas de cores diferentes, como chocolate branco e chocolate ao leite, ou combine texturas diferentes para maior interesse visual. Coloque a pipoca em cones de papel ou em sacos transparentes para uma apresentação elegante e prática. Os cones podem ser decorados com papel de seda colorido na parte superior, enquanto os sacos transparentes podem ser fechados com laços bonitos ou etiquetas personalizadas. Invista em embalagens personalizadas com o logotipo da sua marca ou da festa para um toque especial. Isso não apenas torna a apresentação mais profissional, mas também ajuda a fortalecer sua marca. Crie uma estação de pipoca onde os convidados possam personalizar suas próprias porções com diferentes coberturas e toppings. Disponibilize opções variadas como granulados, confeitos coloridos e caldas diferentes. Para eventos corporativos ou casamentos, considere usar recipientes de vidro ou acrílico elegantes, que podem ser decorados com flores ou elementos que combinem com a decoração do evento. Utilize estantes ou suportes em diferentes alturas para criar uma apresentação mais dinâmica e interessante visualmente, especialmente em mesas de doces ou candy bars. Lembre-se de que a apresentação da pipoca doce deve ser tão atraente quanto o seu sabor. Deixe sua criatividade fluir e surpreenda seus convidados com uma pipoca doce verdadeiramente irresistível. Além disso, considere o ambiente e a ocasião ao planejar sua apresentação. Uma festa infantil pode comportar cores vibrantes e elementos lúdicos, enquanto um evento corporativo pode exigir uma abordagem mais sofisticada e minimalista. O segredo está em adaptar a apresentação ao contexto, mantendo sempre o aspecto convidativo e profissional do produto. Por fim, não se esqueça de que a higiene e a praticidade também são fundamentais. Certifique-se de que todas as embalagens e recipientes sejam adequados para alimentos e que a pipoca esteja protegida de forma apropriada, garantindo assim não apenas uma apresentação bonita, mas também segura e funcional. Combinações interessantes. A pipoca doce é uma base perfeita para criar combinações surpreendentes e deliciosas que agradam a todos os paladares. Com um pouco de criatividade, você pode transformar essa guloseima tradicional em uma experiência gastronômica única. Combinações com frutos secos e sementes. O amendoim torrado é um clássico que nunca falha, mas você também pode experimentar castanha de caju, nozes picadas, amêndoas laminadas ou pistache. As sementes de girassol ou abóbora torradas também adicionam um sabor especial e um toque crocante extra. Toques tropicais. O cocô ralado é apenas o começo, experimente combinar com manga desidratada, abacaxi cristalizado ou banana passa. Para um toque mais exótico, adicione um pouco de maracujá em pó ou raspas de limão desidratadas. Variações com chocolate. Além do chocolate meio amargo tradicional, explore diferentes tipos,
chocolate branco ralado, gotas de chocolate ao leite, ou até mesmo chocolate ruby para um visual impressionante. Você pode derreter o chocolate levemente e criar uma cobertura parcial nas pipocas. Especiarias e aromas. A canela e baunilha são apenas o começo. Experimente cardamomo moído, um toque de noz moscada, essência de amêndoas ou até mesmo um mix de especiarias tipo chai. Uma pitada de sal marinho realça todos esses sabores. Usos criativos em sobremesas. A versatilidade da pipoca doce vai além do consumo tradicional. Use-a como cobertura crocante em sobremesas elaboradas. Como camada em parfais de sorvete com calda de caramelo. Decorando bolos e cupcakes para um visual divertido. Misturada em milkshakes cremosos para adicionar textura. Como base para barras de cereal caseiras. Em pavês, substituindo biscoitos tradicionais. Para harmonizações perfeitas, considere servir sua pipoca doce com bebidas que complementem seu sabor. Em dias frios, o chocolate quente tradicional é imbatível, mas um café com leite aromático ou chás especiados também criam combinações memoráveis. Em dias quentes, experimente servir com smoothies de frutas ou até mesmo com um espumante rosé para ocasiões especiais. Lembre-se que a chave para criar combinações bem-sucedidas está no equilíbrio dos sabores. Sempre que adicionar elementos muito doces, considere incluir um contraponto salgado ou ácido para criar uma experiência gustativa mais completa e sofisticada. Adaptando a receita. Uma das maravilhosas coisas sobre a pipoca doce é a versatilidade da receita. Você pode facilmente adaptar e personalizar a sua pipoca doce para atender aos seus gostos e preferências. Com algumas técnicas simples e ingredientes básicos, é possível criar versões únicas e deliciosas que vão surpreender toda a família. Antes de começar a experimentar, é importante ter alguns conhecimentos básicos. A temperatura ideal do fogo, o tempo correto de cozimento e a quantidade adequada de ingredientes são fundamentais para um resultado perfeito. Comece sempre com uma panela bem aquecida e mantenha-a em movimento constante para evitar que os grãos queimem. Sugestões para experimentar. Experimente diferentes tipos de açúcar, como açúcar mascavo, açúcar de cocô ou até mesmo mel para obter sabores mais complexos. Cada tipo de açúcar oferece um perfil de sabor único e pode alterar a textura final da pipoca. Adicione extratos de baunilha, canela ou outros temperos para criar notas aromáticas únicas. Lembre-se de adicionar essências com moderação, pois seus sabores podem se intensificar durante o processo. Incorpore ingredientes especiais como pedaços de chocolate, castanhas ou cocô ralado para uma pipoca doce mais elaborada. Para melhores resultados, adicione estes ingredientes depois que a pipoca já estiver pronta e ainda morna. Jogue um pouco de suco de limão ou vinagre balsâmico para equilibrar a doçura e dar um toque ácido. Esta combinação agridoce pode criar uma experiência gustativa surpreendente. Experimente pipocas de milhos coloridos, como vermelho, azul ou até mesmo pipoca de micro-ondas. Além de sabores diferentes, estes tipos especiais de milho podem criar apresentações visualmente impressionantes. O divertido de fazer pipoca doce é descobrir novas combinações e texturas. Não tenha medo de experimentar e brincar com a receita até encontrar a sua versão preferida. Afinal, a melhor pipoca doce é aquela que você mais gosta. Para garantir o melhor resultado, mantenha sempre alguns cuidados básicos, use ingredientes de qualidade, mantenha a atenção na temperatura do fogo e não deixe a pipoca esfriar demais antes de adicionar os ingredientes doces. Se estiver fazendo experimentações mais ousadas, comece com pequenas porções até encontrar o equilíbrio perfeito de sabores. Lembre-se também que a pipoca doce pode ser uma ótima opção para festas e encontros. Prepare diferentes versões e deixe seus convidados experimentarem várias combinações. Você pode inclusive criar uma estação de pipoca doce onde cada pessoa personaliza sua própria porção com diferentes coberturas e complementos. Histórico da pipoca doce. A pipoca doce tem uma longa e fascinante história, que remonta a milhares de anos atrás. Originária da América pré-colombiana, a pipoca era um alimento muito apreciado pelas civilizações indígenas, como os maias e os astecas. Esses povos descobriram que ao aquecer o milho em temperaturas elevadas, ele estouraria e se transformaria em uma deliciosa guloseima. Arqueólogos encontraram evidências de pipoca em tumbas antigas no Peru, datadas de mais de 6.700 anos atrás, demonstrando sua importância cultural e religiosa para estas civilizações. No século XVI, quando os exploradores europeus chegaram ao Novo Mundo, a pipoca doce logo se popularizou no Velho Mundo. Sua versatilidade e sabor único a tornaram um petisco muito apreciado em feiras, parques de diversões e eventos sociais.
Durante a Revolução Industrial do século XIX, a invenção de máquinas especializadas para fazer pipoca revolucionou sua produção, tornando-a mais acessível ao público em geral. A primeira máquina de pipoca comercial foi patenteada em 1885 por Charles Cretors, em Chicago, marcando um momento crucial na história deste petisco. A pipoca doce como conhecemos hoje ganhou ainda mais popularidade durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, quando se tornou um dos poucos luxos acessíveis para muitas famílias. Nos anos 1940 e 1950, com o advento do cinema, a pipoca doce se estabeleceu como o lanche preferido das salas de projeção, criando uma associação cultural que persiste até hoje. A introdução da pipoca de micro-ondas nos anos 1970 revolucionou novamente o consumo, tornando ainda mais fácil preparar este petisco em casa. Atualmente, a pipoca doce é um ícone da cultura popular e um dos lanches mais amados em todo o mundo. Sua história reflete não apenas a criatividade e adaptabilidade da culinária, mas também a evolução da sociedade e da tecnologia. De rituais religiosos antigos a festivais modernos, de cinemas a festas caseiras, a pipoca doce continua a encantar gerações com seu sabor único e sua capacidade de trazer pessoas juntas. Em cada país, diferentes variações e receitas foram desenvolvidas, incorporando ingredientes e tradições locais, tornando a pipoca doce um verdadeiro fenômeno cultural global. Benefícios da pipoca doce. Além de ser uma delícia, a pipoca doce também oferece alguns benefícios nutricionais interessantes e surpreendentes. Primeiro, ela é uma excelente fonte de fibras dietéticas, que não só ajudam a melhorar a digestão, como também contribuem para manter o intestino saudável e regular. O milho usado na pipoca doce é particularmente rico em antioxidantes, especialmente polifenóis, que ajudam a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres. Estudos recentes também indicam que esses antioxidantes podem ter propriedades anti-inflamatórias benéficas para a saúde geral. A pipoca doce também é uma ótima opção para quem procura um lanche saudável e energético, especialmente quando preparada com moderação no açúcar. O açúcar presente na receita fornece uma dose rápida de energia, enquanto o amido do milho proporciona uma liberação lenta de carboidratos, mantendo seu nível de energia estável por mais tempo. Essa combinação única de carboidratos simples e complexos a torna uma escolha excelente para diversos momentos do dia, seja para um lanche entre as refeições, para manter a energia durante estudos ou trabalho, ou até mesmo como combustível para atividades físicas moderadas. Além disso, a pipoca doce é incrivelmente versátil e pode ser temperada com diferentes ingredientes, permitindo que você personalize o sabor de acordo com suas preferências e necessidades nutricionais. Você pode, por exemplo, adicionar canela, que além de saborosa possui propriedades anti-inflamatórias, baunilha para um toque aromático especial, chocolate amargo rico em flavonoides, ou até mesmo castanhas e sementes para incrementar o teor de proteínas e gorduras boas. Para os mais aventureiros, combinações como cocô ralado com cardamomo, caramelo com flor de sal, ou mesmo matcha com amêndoas podem criar experiências gastronômicas únicas e memoráveis. A pipoca doce também pode ser uma opção interessante para ocasiões sociais e celebrações. Por ser fácil de preparar em grandes quantidades e relativamente econômica, ela se torna uma escolha prática para festas, reuniões familiares ou eventos escolares. Além disso, o processo de preparo pode ser uma atividade divertida e interativa, perfeita para envolver crianças e adultos na cozinha. Então, não se sinta culpado em desfrutar de uma deliciosa porção de pipoca doce de vez em quando. Quando consumida com moderação e preparada de forma consciente, ela pode ser muito mais do que apenas um doce. É uma opção versátil, saborosa e nutritiva que proporciona diversos benefícios para o seu bem-estar físico e social. Apenas lembre-se de equilibrar o consumo dentro de uma dieta variada e balanceada para aproveitar ao máximo seus benefícios. Conclusão. Ao longo desta detalhada guia, exploramos todos os aspectos essenciais da preparação da deliciosa pipoca doce. Desde a escolha do milho ideal até as técnicas de tempero e controle de calor, aprendemos como criar uma pipoca crocante e saborosa que irá deleitar os paladares mais exigentes. As dicas para evitar queima, as sugestões de sabores especiais e as orientações sobre embalagem e armazenamento nos ajudam a garantir que a pipoca doce mantenha sua textura e frescor até o momento de servir. Além disso, as variações de receita nos permitem explorar uma ampla gama de possibilidades, desde a versão tradicional até o picões sem glúten ou com adição de caramelo, chocolate e outras combinações interessantes. O processo de aprendizagem vai muito além da simples preparação. Durante nossa jornada, descobrimos a importância da paciência, da atenção aos detalhes e da disposição para experimentar novos métodos.
Cada etapa do processo nos ensinou algo valioso sobre culinária e sobre como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no resultado final. Vale ressaltar também o aspecto social e cultural da pipoca doce. Este petisco adorado transcende gerações e culturas, sendo presença marcante em festas, reuniões familiares e momentos especiais. Sua preparação pode se tornar uma atividade divertida para fazer com crianças, ensinando-lhes noções básicas de culinária de forma segura e prazerosa. Para aqueles que desejam se aventurar ainda mais, existem infinitas possibilidades de inovação. Você pode criar suas próprias misturas de temperos, experimentar diferentes tipos de açúcares e xaropes, ou até mesmo desenvolver versões especiais para ocasiões específicas. A criatividade é o único limite quando se trata de personalizar sua pipoca doce. Agora que você domina as técnicas essenciais, sinta-se à vontade para experimentar, se divertir e compartilhar essa delícia com familiares e amigos. A pipoca doce é uma verdadeira celebração dos prazeres simples da vida, e esperamos que este guia tenha lhe proporcionado todas as ferramentas necessárias para se tornar um mestre na arte de preparar essa iguaria tão encantadora. Lembre-se sempre, a perfeição vem com a prática, então não desanime se suas primeiras tentativas não saírem exatamente como planejado. Com tempo e dedicação, você desenvolverá sua própria técnica e estilo únicos. Continue experimentando, aprendendo e, acima de tudo, aproveitando cada momento dessa deliciosa jornada culinária.